Então, bom dia, pessoas lindas. Então, pessoas lindas, vamos falar hoje sobre o preço da magia, né? O custo da magia. É muito comum que a gente sempre ouça aí, né, nos grupos de ocultismo, que a magia tem um preço, né? Que a gente tem que dar alguma coisa para a magia acontecer. Tanto que isso é tão popular, né? Virou uma crença tão forte, né? Uma egrégora tão grande que hoje existe esse lance de agradecimento público para a serva astral, por exemplo. Mas isso é algo que já existia, né? Já existia lá nas oferendas, né? Nas penitências. Então, essa ideia de que a magia tem um preço, ela é muito antiga. Em qualquer tipo de filme sobre magia, você vai ver eles falando, né, sobre o preço da magia. Lá no The Witcher, a Aretusa lá, né, fala bem isso, né? Para levitar a flor, para levitar a pedra, você tem que tirar a vida da flor. Então, assim, essa questão do preço da magia é longa, né? Ela é de longa data, ela é bem antiga. Sempre estamos falando sobre isso, né? Que a magia tem um preço. Mas o que é, né, esse preço? Esse preço é o quê? É você pagar, você dar dinheiro para o mago fazer? Né? Ou então você acender uma vela, você está, né, pagando ali com a vela, né, ou dando uma oferenda, ou fazendo agradecimento público para o servo astral. Como é que funciona? Porque, assim, se você considerar o paradigma sobrenatural, né, que está trabalhando com entidades externas, se for pensar bem, cara, a entidade está lá no astral, ela não precisa da gente, não. Não precisa da gente ficar pagando ela para nada, né? Se eu pensar bem, cara, ela está só lá vivendo lá no astral de boa, tranquilo. Ela não precisa de dinheiro para pagar aluguel, né? Não precisa de comer. Então, assim, a gente paga as entidades para quê, no final das contas, né? Se elas não precisam. Principalmente no caso de pagar com alimentação, né? As entidades não vão comer aquilo ali, cara. Até o caso das oferendas, né? Da Exu de cachaça e tudo mais. Tipo assim, o Exu não vai ser ele, né, necessariamente, que vai comer. Mas com certeza alguém vai, né, usufruir ali daquele pagamento em algum momento. Então, vejamos. A ideia de pagamento para entidades, ela está casada, né, com o paradigma sobrenatural e com a ideia de que essas entidades precisam da gente para alguma coisa, né, e que elas precisam dessa energia de troca. É claro que, a partir daí, cada crença vai falar uma coisa completamente diferente, né? Afinal, a entidade precisa disso para quê? Afinal, a entidade não come, a entidade não bebe, a entidade não precisa pagar aluguel. Então, assim, a gente está pagando ela para quê? Qual que é esse poder energético aí desse pagamento, dessa troca na magia? Então, é disso que vamos falar, pessoas lindas do meu coração. Veja bem, pegando a ideia, né, tirando ela do paradigma sobrenatural, né, quando você fala assim, não, beleza, eu vou considerar o paradigma biopsicossocial, né, em vez do sobrenatural, porque o sobrenatural, ele vai te dar um tanto de resposta, né, um tanto de coisa assim, e um paradigma vai contradizer o outro. Isso é a coisa mais comum que existe, né? No macro paradigma sobrenatural tem milhões de micro paradigmas que vão se contradizer, né? Tem um que vai falar assim, não, a entidade ela vai comer ali, né? Porque você vai jogar na natureza e aquilo vai ser dissolvido ali. Ou então você come, né, aquela oferenda, né, em oferecimento àquela entidade. Ou então porque quando você deixa numa encruzilhada uma cachaça, vai passar um mendigo lá e vai pegar essa cachaça e beber. Então, assim, tem um punhado de explicação sobre esse preço, né, essa ideia de pagar pela magia. Agora, dentro do paradigma biopsicossocial, a gente tem uma resposta bem mais simples, né, que é o pagamento que a gente faz pela magia é baseado nas 3 energias básicas, né, que a gente utiliza para fazer magia. E quais são elas? A atenção, a crença e a gnose. Então, se você observar bem, esse pagamento, né, que tem uma egrégora forte,
ele se baseia muito ali no mecanismo da crença. Né? Em primeira instância, é o mecanismo da crença. O nosso grande pagamento que está acontecendo, né, é a gente gastar a energia, né, ou focar a energia da nossa crença, né, do nosso mecanismo de crença, acreditando de fato, né, tendo fé de que aquilo dali vai funcionar, de que aquilo dali vai dar certo, que aquela magia ali vai resolver o seu problema. Então, assim, independente se você está fazendo uma oferenda, um agradecimento público, ou alguma coisa desse tipo, observe que a maior parte disso, dessa energia daí, né, independente da materialidade dela, ela está na crença, no mecanismo de crença. O fato de você acreditar que precisa pagar a entidade para alguma coisa já é, por si só, a energia de troca. Fora isso, quando você tem que comprar alguma coisa, né, você também está gastando uma energia, que é a energia do seu tempo. Né? O seu tempo, não só o seu tempo para você sair, comprar coisas, como também o tempo que você gastou trabalhando para ganhar aquele dinheiro e conseguir comprar aquela coisa. Tem também, né, além da crença ali, né, quando tem uma coisa material, tem também o poder da atenção. Afinal, você está dando atenção. Dando atenção à sua crença, né, e aí colocando ela em prática, né, transformando essa atenção em ação. Assim, se você pegar a magia do caos, né, tem todo aquele negócio de magia mental, você pode fazer tudo com a sua própria mente, mesmo e boa. Você pode ativar sigilos, ativar servos, fazer apenas visualização consciente. A gente pode ficar o tempo todo na magia mental. E isso, por si só, também já é, né, um pagamento que a gente faz na magia, porque a gente está dando atenção. Mas é uma atenção que está aqui só dentro da nossa mente. Então, assim, quando eu fui fazer o meu primeiro ritual de choque de egregores, primeira vez, né, que eu tive que realmente comprar coisas, né, comprar velas, me preocupar com isso, de ir lá, sair, buscar as coisas, né, de fazer tipo assim, imaginar como fazer aquele desenho, né, o que colocar. Então, assim, quando é só mental, né, você pode fazer só mental mesmo, fica tudo ali, só na sua mente. Você está gastando uma energia ali, só que ela está interna. Agora, quando você coloca a mão na massa, não, cara, eu vou ter que acender uma vela, eu vou ter que comprar fita isolante, eu vou ter que colocar as cartinhas bonitinhas e tudo mais, vai ser assim, assim, assado. Aí você está colocando essa energia da atenção, né, tirando ela do seu mental e jogando ela na realidade. Então aí você está dando mais energia. Que afinal você tem que, né, ter a grana, né, ter trabalhado, né, ter conseguido aquele dinheiro, que é uma energia condensada para ir lá, comprar os materiais e tudo mais, fazer a sua preparação corporal, né, a sua meditação, o seu banimento, né, fazer as coisas bonitinhas, né, ter aí a quimiognose que você for usar, se usar, né, no meu caso é a ayahuasca, praticamente sempre. Então, assim, ter tudo isso assim, preparado, né, você colocar a mão na massa para fazer, então você está dando mais energia de atenção, né? Não só a energia de atenção mesmo, da atenção que você está dando focado, mas também a energia, né, do seu trabalho, né, do seu tempo. Então ali você está fazendo um super pagamento, né? O ritual cerimonial, ele é muito mais comum entre os iniciantes, né? Mesmo que seja só acender uma vela, mas, tipo assim, fazer alguma coisa fora, né? Mesmo que seja só desenhar o sigilo ali no seu pulso, né? Ou seja, alguma coisa que você está fazendo fora da sua mente, ele é mais eficiente para os iniciantes, porque dá foco, né? Porque a coisa não fica só no seu mental, você está colocando aquela energia ali para fora. Então, assim, por isso que vai funcionar muito bem para os iniciantes. E funcionou muito bem para mim também, né? Que depois de anos e anos trabalhando só com magia mental, eu comecei a fazer o meu ritual de choque de egregores e falei, cara, realmente isso é muito legal. É muito legal de fazer, é muito legal de você, né, ter que
ir lá organizar as coisas, né? Preparar um tempo para isso, né? Então, assim, você está gastando muito mais energia. Então, assim, foi ótimo para mim, né, de ter passado muito tempo só na magia mental. E aí, quando eu cheguei na cerimonial, foi mais forte, né? Porque não foi aquela cerimonial de usuário de magia, né? Que não sabe exatamente o que está fazendo. Está seguindo apenas uma receita de bolo, né? Uma receita que alguém passou, está imitando lá para fazer igual para ver se dá certo. Ou seja, faz sem compreender os mecanismos da magia. Agora, quando você faz compreendendo os mecanismos da magia, é muito mais legal, né? Você consegue perceber, né, de uma forma muito mais profunda aquilo que você está fazendo, que tipo de energia você está gastando. Então é muito legal, assim. E a outra forma, né, seria a gnose, por exemplo. Eu falei das duas. Crença, né, o poder da sua crença, é um tipo de energia que a gente dá, né? É o foco da nossa crença. O outro é o foco da nossa atenção, né? Tá focado naquilo que você está fazendo, naquilo que você deseja, nas suas visualizações e tudo mais. E a gnose é o terceiro método, né? E para a gnose, também, tipo assim, a gente não está dando energia, né, para magia com gnose. Não é aquela coisa de troca equivalente, não é aquela coisa nem material e nem mental, né? Na gnose, a gente utiliza esse estado alterado de consciência para gravar, né, a nosso intento no nosso subconsciente. A gnose é mais a gente ter o trabalho de conseguir entrar em gnose ou se manter em gnose ou buscar diversos outros meios que nos levam ao estado de gnose para conseguir fazer isso. E depois que a gente consegue trabalhar com a gnose de uma forma bem mais boa, bem mais simples, é o que gasta menos energia. Então, assim, quando a gente trabalha com magia mental, por exemplo, ela pode ser focada em atenção ou na gnose. Né? Porque se a gente meditar com foco em visualização positiva, por exemplo, a gente está usando a atenção. Agora, se a gente meditar com a mente vazia e apenas um sigilo, né, na nossa mente, a gente está dando atenção também ao sigilo, né, em estado de gnose. Então, assim, o estado de gnose ele é muito casadinho ali com a questão da atenção. Então, assim, você está dando atenção àquele momento, mesmo que o gasto energético seja mínimo. Né? Você percebe que você gasta muito mais energia quando a sua mente está fritando do que quando você está focado. Quando você está focado, você gasta muito menos energia. Quando você está focado em uma coisa simples, por exemplo, como um sigilo, você gasta menos energia ainda. Então, assim, não tem essa troca equivalente, né, quando a gente utiliza o estado de gnose. O estado de gnose é o que gasta menos energia. Talvez a energia que a gente mais gasta é para preparar, entender, dominar, né, os estados de gnose. Mas depois que está dominado, ele é o que gasta menos energia. Então, entenderam a questão do preço da magia? Quando a gente está fazendo a magia, olha o que a gente gasta. Às vezes a gente não precisa fazer o pagamento, né? Todo mundo está fritando nessa onda de pagamento a servos astrais, né, e tudo mais. Mas isso é só porque virou modinha. Né? Servo astral nunca foi imaginado para ser uma entidade que recebe oferenda. Isso nunca foi imaginado. Né? Isso acabou sendo popularizado aqui no Brasil, né, com essa ideia de popularizar os servos mesmo, né, de melhorar a egrégora deles e tal. Você vê um agradecimento, você acredita mais que aquilo dali vai dar certo, né? Então aumenta o poder da crença das pessoas. Mas eu acho que a gente já superou essa fase do magicrentismo, né? Então a gente pode pensar no seguinte: a ativação do servo astral já é a energia de troca, né? Sendo essa ativação feita da forma como você quiser. Então, se você está lá acendendo uma vela, aquilo dali já é energia de troca. Se você está entrando em gnose, aquilo dali já é energia de troca. Se você colocou na tela do seu celular e está dando ali tensão, ali já é energia de troca. Você não precisa dar uma oferenda, né, um pagamento no final.
claro que pelo brasileiro ainda ter essa coisa cultural, né, religiosa mesmo, de oferenda, né, de oferendar para entidades, aí acaba que isso fica grudado ali no mecanismo de crença das pessoas, e elas acham que isso é necessário, mas não é. O que faz funcionar essa ideia de pagar é justamente a crença de que você precisa fazer esse pagamento. Então ali é um mecanismo de crença puro funcionando. Né? Só faz sentido porque você acredita que você precisa fazer esse pagamento. Aí tem gente que fala, nossa, mas sei lá, quem não pagou Exu e aí a vida virou da vez, não sei o quê. Cara, vai ter milhões de lendas sobre isso. Mas por que acontece da pessoa ficar obsidiada quando não paga? Porque ela mesma se sente culpada. Né? Então, tipo assim, se você prometeu, vai lá e paga. Saca? Saiba que não é necessário. Mas, se faz parte, né, do seu mecanismo de crença, se você ainda tem essa crença limitante, né, se você vai se sentir mal se você não fizer um pagamento, uma oferenda, então vai lá e faça. Porque tudo é sua mente. Se você ficar, deixou de pagar e ficar fritando nisso, você vai acabar criando uma auto-maldição, né? Que você mesmo, dentro daquela fritação interna ali, acabar ficando desatento, né? Preocupado, e aí sua vida realmente começa a desandar. Mas por quê? Porque a sua mente deu uma embaralhada ali por causa disso, por causa dessa questão. Nossa, era para eu ter pagado, não paguei. Né? Então, assim, vou ser, sei lá, amaldiçoado e tal. Tipo assim, seu próprio mecanismo de crença que está trabalhando aí. Então, saiba disso. Você precisa fazer a oferenda, você precisa fazer o pagamento, o agradecimento público? Não. Né? Mas se você quiser se sentir mais seguro com isso, se você ainda for muito iniciante e não tem controle do seu mecanismo de crença, né, se seu mecanismo de crença ele pode ainda agir contra você nessas questões, então vai lá e paga, vai lá e faz esse pagamento. Porque senão a sua mente vai acabar, né, o seu mecanismo de crença vai acabar se rebelando contra você mesmo. Sacou, pessoal? Até aqui tá de boa? Entendível? Ah, muito bom, Jaqueline. Isso aí, maratona tudo e ver o curso. O curso, gente, tá rolando. Tá lá no Hotmart. O curso tá gigante. Agora eu tô no Libernu. Tem até que voltar a gravar já, que já tem um tempo já. Mas ainda finalizar o Libernu Psiconauta. Vai dar uns 100 vídeos no total. E o curso é mais pancadaria do que as lives. As lives são mais teóricas, né? E o curso é mais prático. Eu deixo muito claro aquilo que você tem que fazer todos os dias. Então, assim, ele é muito bom para quem quer realmente se tornar um magista, né? Mas não é fácil, não. Não é nada fácil. Eu já vi que a galera assim, começa a ver e para umas práticas, aí volta e... É difícil, mano. A gente acha que é fácil controlar a nossa mente, controlar a nossa rotina, controlar a nossa vida, não é fácil, não. Mas é bom. É bom que a gente dá para aprender também sobre as nossas limitações, né? Aí, ó. Bom dia, Bruce. O que eu vi em relação à quantidade. Se eu der mais garrafas de cachaça, melhor. Ou então, assim, se eu der bebida tal, dando até a marca, vai funcionar melhor que outra. Então, isso daí você percebe que é totalmente baseado em crença. E aí as egrégoras vão se tornando fortes, porque você simplesmente ouve falar isso mesmo. Você ouve falar assim, no nosso caso, você vê nos grupos, a gente falando o tempo todo esse tipo de crença limitante e tudo mais, mas você vai entrar na Umbanda e vai falar que é X, você tem que fazer isso aquilo, no Candomblé é outra coisa, no outro tipo de Umbanda é outra coisa, né? Cada Umbanda pode ser completamente diferente uma da outra, né? Cada Candomblé é totalmente diferente também, cada um tem
as suas egrégoras internas, né, os seus paradigmas internos, suas crenças, né, suas peculiaridades. Então a gente vai ouvir um punhado de coisas sobre isso. Né, e tudo isso, né, vai virar egrégora. Por que vira egrégora? Porque a pessoa chega e fala assim, cara, uma vez eu fiz com uma cachaça só e não deu certo. Aí depois eu fiz com 10 cachaças, aí deu certo. Então, tipo assim, aí cria-se esse egrégora. Nossa, se deu certo para ele com mais cachaça, então o certo seria colocar mais cachaça. Quanto mais cachaça, melhor, mais eficiente. E aí vai criando a egrégora, as pessoas vão pegando isso, vão acreditando nisso, e aí o poder da crença vai trabalhar em cima dessa receitinha nova, né, de que tem que colocar mais cachaça, e aí aquilo vai funcionando ali magicamente, mas através apenas do mecanismo de crença. Claro que, nesse caso da oferenda, né, eu tenho que dar mais cachaça e colocar 20 mil reais lá. Você está trabalhando também com a energia do dinheiro, né, que é a energia do seu tempo, né, que você gastou o tempo da sua vida, transformou ele em dinheiro, e ali você está oferendando aquela grana ali, né, e aí quanto mais melhor. É por isso que o pastor ganha muito dinheiro, né? Eles mantêm essa egrégora de que quanto mais grana você der para o Senhor, para Deus, maiores serão as bênçãos na sua vida. Quer exemplo melhor, né, do que os evangélicos? Esse discurso é o discurso campeão nas igrejas evangélicas, né, de que quanto mais você der dinheiro para a igreja, mais bênçãos você terá. Então perceba como que funciona, né, o poder das egrégoras aí, como que elas agem em cima do mecanismo de crença das pessoas. E aí, é claro, você vai ver um tanto de relatos, né? Nossa, é mesmo, dessa vez eu dei metade do meu salário e aí ganhei uma promoção. Aí essa história vai sendo contada, aumenta o poder da egrégora e a galera começa a dar mais grana, né? Então é por aí. Eu já vi umas oferendas para Exu, você já deve ter visto também na internet. Umas gigantes, assim, com assim, 50 litros de cachaça, 20 mil reais espalhados, né, um tanto de marafo e tudo mais, igual a mesa mesmo, igual um banquete. Né, cara? E é claro que a pessoa, né, tem a grana para fazer isso, né, conseguiu colocar tanta energia naquilo dali, colocou tanto poder de crença naquilo, que conseguiu banir os obsessores, digamos assim, né, banir os obstáculos. O principal deles é a ansiedade, a preocupação. E aí a vida começou a melhorar, né? Porque, na verdade, se você for pensar bem, o ritual, qualquer ritual que esteja, é um ritual de banimento, né? Observem por esse prisma, de que qualquer ritual é um ritual de banimento. Você, assim, isso para os usuários de magia, né? Falando assim, para quem está fazendo ritual para resolver probleminha mundano. Você está fazendo um ritual para banir um problema de você, um problema que geralmente é da sua mente. Um problema que geralmente, inclusive, só está na sua mente. Então, quando você faz um ritual, né, e acredita no ritual, bota fé naquele ritual, né, não duvide do ritual, né, você está ali com a fé inabalável naquele ritual. Sua mente muda. Né, sua mente começa a trabalhar de uma forma melhor. Por quê? Porque você baniu a ansiedade e a preocupação. E aí a sua mente vai começar a trabalhar de uma forma mais tranquila, e aí você vai conseguir, né, resolver o problema, seja ele qual for. Né, olhar por essa perspectiva é sempre bom. Aí você fala assim, não, mas a pessoa que quer amarração, ela está banindo o quê? Ela está tentando banir a solidão dela através, né, de amarrar outra pessoa até ela. Infelizmente, acaba alimentando a obsessão também, né? Mas o ritual ideal, né, no caso de obsessão por paixão, seria um banimento, né, dessa paixão, dessa obsessão. É um banimento de obsessor mesmo. Seria o ideal. Mas, coisa da vida, né?
toda forma, quando você faz um ritual e acredita nele, você se despreocupa, né? Sua ansiedade, né, fica mais tranquila. Inclusive, eu falo isso no vídeo sobre como saber que o seu ritual deu certo. Porque tem muita dessa, né? A pessoa vai lá, seguir uma receitinha qualquer, de ritual, faz o ritual, aí ainda fica na dúvida, né? Mas será que funcionou? Será que eu ativei? Né? Será que vai funcionar? Cara, se você está duvidando, então é muito provável que não dê certo. Porque o ritual ele serve para te dar, né, uma certeza, né, para te dar uma energia de crença, né, para banir a sua ansiedade. Então você sabe que o ritual deu certo quando você não está mais preocupado, quando você não está mais fritando, quando você não está mais ansioso. Né? Você não faz um ritual e duvida do ritual, não. Isso é meio idiota, na verdade. Desde que eu vejo pessoas no grupo perguntando assim, gente, eu fiz um ritual, mas eu não sei se deu certo. Eu falo, mano, então faz de novo, porque se você duvida do seu próprio ritual, cara, você realmente não está fazendo certo, não. A galera acha que fazer ritual certo é seguir exatamente a receitinha, né, que é passada. Mas não importa como você faz. Né? Seguir a receitinha, a única coisa que vai te dar é segurança, né, para você não duvidar do que você está fazendo, para você acreditar que aquilo vai dar certo. Para isso que a receitinha serve. Agora, se você entendeu a lógica, né, se você pensa assim, cara, eu posso fazer um ritual do jeito que eu quiser, afinal, esse é o rolê do Magia do Caos. Eu não vou lá no grupo perguntar se eu fiz certo, porque, pô, isso é muito idiota. Né, se eu estou fazendo ritual, eu tenho que acreditar no que eu estou fazendo. Né, isso é o mais básico do básico. Então, assim, à medida em que você acredita no seu ritual, pronto. Né, ele funcionou. Agora, se você vai conseguir aquilo que você está pedindo, aí é outra história. Né, não é só porque você está com a crença inabalável, né, tá lá, fez tudo, sua mente está funcionando melhor, que a coisa vai acontecer, não. Porque pode ser que não esteja no seu campo de probabilidade. Inclusive, eu falo aqui um vídeo sobre isso chamado Fórmula da Magia. A pessoa faz o ritual, eu quero ficar milionário. Aí a magia dela é ficar o dia inteiro trancado dentro do quarto, batendo punheta para sigilo. E, tipo assim, o dinheiro vai chegar de onde, então, né, camarada? Tipo assim, se não tá no seu campo de probabilidade, nem adianta fazer. Então, primeiro, conheça o seu campo de probabilidade. Conheça as suas vias de manifestação. A coisa tem possibilidade de acontecer? Tem. Então, beleza. Então, bora fazer o ritual e acreditar nele. Bom dia, Gabriel. Exatamente. Mecanismo de crença, se não tiver controlado, mano, é foda. É foda, cara. Esse é um dos maiores problemas da humanidade, inclusive. Da humanidade como um todo. Os maiores problemas é esse. Mecanismo de crença descontrolado. Bicho, isso que fode a humanidade. É essa capacidade das pessoas acreditarem de forma tão inocente. Então, assim, mecanismo de crença, gente, é uma das coisas assim, mais importantes que a gente vê na magia do caos. Porque é um dos mecanismos mais importantes que existe. Então, o controle do mecanismo de crença, ele está na base da magia do caos. Está na base. É um mago do caos que não tem controle do mecanismo de crença, não é um mago do caos, é um magicrente. O bom magista do caos, ele tem controle do mecanismo de crença, ele sabe moldar as suas crenças, sabe focar quando quiser, sabe acreditar ou desacreditar. É nesse ponto que a gente quer chegar. Você ter a capacidade de acreditar ou desacreditar naquilo que você quiser, né, de forma racional e lógica. Então, assim, controlem aí seu mecanismo de crença. Tem vários vídeos aqui sobre isso, sobre o mecanismo de crença. Então, se quer saber mais sobre, dá um rolê nele. Claro que tem muitas propostas bem radicais, né? Não é para todo mundo. Inclusive, é bom vocês verem sobre os vídeos de mecanismo de crença, que às vezes a gente fala assim, não, meu mecanismo de crença é de boa e tudo mais. Aí, quando você chega lá nos desafios,
Aí você fala assim, Norma, eu tenho um punhado de crença condicionada aqui que eu nem sabia. E é assim, cara, a gente estuda isso lá na terapia cognitiva comportamental, né, sobre as crenças nucleares, né, é o tanto de crença, como que o ser humano trabalha, né, a partir de suas crenças, cara, é uma coisa cabulosa. Tanto que no meu atendimento, quando a pessoa vem fazer atendimento comigo, né, eu pergunto sobre as crenças dela primeiro, né, você fala sobre suas crenças, né, a pessoa vai contando a história, se participou de alguma religião ou outra, e no que acredita atualmente. Por que eu preciso disso? Primeiro que é para sincronizar, né, com a pessoa, né, entrar no mesmo paradigma dela, mas também para observar se tem alguma crença ali que ela não está observando bem, que ela não está percebendo, que é uma limitação, que é o que está criando a limitação dela, né? Às vezes é exatamente uma crença sua que está fudendo com a sua vida, e você não sabe disso. Por quê? Porque ela está tão condicionada em você que você não acha que é uma crença, né? Você confunde aquela crença com a realidade, né? E não é a crença, cara. É só isso, só crença. Então, assim, cuide bem aí das suas crenças. Cuidado aí com o seu mecanismo de crença. Foque no controle desse mecanismo. Você vai ver como é que tudo fica mais fácil. O mecanismo de crença custa caro, literalmente, né? Nessa questão de... Eu vou até voltar para essa questão de oferendas caras. Ou então dízimo, né, alto. Né? Ou então você pagar caro para um mago fazer um ritual para você. Perceba que isso daí, né, quem está fazendo esse tipo de coisa, assim, quem faz as oferendas caras não é a pessoa que vai lá e, né, fazer mesmo de fato a coisa. Ela vai pagar um pai de santo, né, para comprar tudo e fazer lá aquela oferenda cara. Né? Ou então, você está lá na igreja evangélica, você está dando lá seu salário. Né? Então, você está pagando, você está terceirizando, ou pagando um mago para ir lá e fazer um ritual para você. Você está terceirizando para outra pessoa. E aí, por isso que geralmente você vai ver as pessoas cobrando caro em rituais. Por que fica caro? Né? Por que eles cobram um preço muito caro para isso? Por quê? Porque a pessoa, né, ela teria, né, todo o poder se ela quiser fazer o próprio ritual, né, cara? E o que eu ensino aqui é isso, vocês fazerem os seus próprios rituais, né, cara? Então, vai lá e faça. Aí, tipo assim, não, a pessoa ou não tem tempo, ou tem preguiça, ou tem pouca fé, né? Tipo assim, ou seja, é incapaz de fazer por si próprio. Então, tem que pagar. Pagar para alguém que sabe fazer, alguém que tem experiência, alguém que tem, né, uma egrégora forte, né, alguém que você confia, alguém que você acredita, e você está dando a sua energia, né, a energia condensada do seu trabalho ali, do dinheiro, para que essa pessoa resolva a questão. E aí, a mesma coisa acontece. Trabalha o mecanismo da crença. Né? De um lado, teve a parte da atenção, né? Que é a energia, que é o dinheiro, no final das contas, né? Que é a energia ali do seu tempo, né? Que foi condensada em dinheiro. Né? E a sua crença. Você acreditando que quanto mais você paga, né? Ou então se está muito caro, então é porque funciona. Então, assim, isso funciona muito bem. E aí você fala assim, cara, mas funciona ou não funciona? Funciona, pô. Não quer dizer que vai funcionar sempre. A mecânica funciona. Né? Lembrem-se disso, gente. Tudo é mecanismo. Quando vocês entenderem que tudo é mecanismo, vocês vão abrir, assim, seu terceiro olho. Então, assim, o mecanismo, ele funciona muito bem. Né? De você pagar uma pessoa para fazer para você. O mecanismo funciona muito bem. Agora, não é só porque você fez isso que necessariamente vai funcionar. É a mesma coisa, né, se você mesmo fizer o ritual. Pode ser que funcione, pode ser que não. Depende de campo de probabilidade, como qualquer outra coisa. Mas o mecanismo, ele funciona. Então, acompanhando, povo lindo do meu coração,
Outra coisa que eu lembrei, ó, é quando se usa oráculo para ver qual oferenda vai ser melhor e a quantidade. Ah, essa parte é muito legal também, né? Imagina, cada cartinha pode significar, né, um tipo de oferenda diferente ou quantidade diferente. Isso funciona muito bem, por quê? Porque dá mais credibilidade, aumenta a crença da pessoa, saca? Porque não é só uma pessoa aleatória que está falando o que você tem que fazer, não. É um médium, né, que está lá jogando cartas, teoricamente, incorporado com a entidade que você vai trabalhar, e esse médium vai falar através das cartas ainda por cima, ou seja, mais místico ainda, né, quanto que você tem que dar de oferenda. Olha só, é crença em cima de crença. Para quê? Para fortalecer a sua crença naquilo. É tipo assim, não, cara, mas o próprio Exu falou comigo que eu tenho que dar 10 garrafas de 51. Então pronto, vou ter que fazer. Isso é muito legal, né? Como funciona essa mecânica toda, cara. Eu acho massa. E aí, quanto mais misticismo você colocar em cima das coisas, mais as pessoas vão tender a acreditar. Porque as pessoas querem acreditar, né? Principalmente as pessoas desesperadas. Né? Elas, tipo assim, não, pessoa desesperada ou pessoa com medo, cara, não. Elas aceitam tudo. Qualquer coisa que falar com elas estão aceitando, estão acreditando. Então, assim, é foda. Cuidem bem do seu mecanismo de crença e da mente. As pessoas têm medo e não têm conhecimento para ter autoestima de crer em seu próprio ritual. Esse que é o problema mesmo, né? Primeiro, a falta de conhecimento, né, que é básica, afinal, para obter conhecimento você tem que estudar. Aí tem um obstáculo que é da preguiça, né, a avareza cognitiva, né, a pessoa não consegue focar em uma leitura, né, não tem essa capacidade. Aí sem conhecimento ela não vai conseguir ter coragem, porque a teoria, cara, que a teoria vai te dar é segurança, né? Então o conhecimento ele vai te dar segurança. Com segurança você vai conseguir fazer. Aí você não tem nem conhecimento, nem capacidade de buscar o conhecimento por si mesmo, nem autoestima para acreditar em si mesmo, aí realmente foi difícil. E é por isso que tudo isso, né, todas essas partes anteriores, nós trabalhamos muito aqui. Primeiro, vai ler, gente, vai maratonar o canal, vai superar a sua avareza cognitiva, né, superar a preguiça, vai trabalhar na sua segurança, né? Acredite em si mesmo, acredite no seu ritual. A gente trabalha sobre tudo isso aqui, exatamente por causa disso. Né? Se você quer fazer magia, cara, então vamos fazer direito. Crença limitante tanto da pessoa que paga magia quanto do mago. Então, nesse caso, são crenças limitantes, mas que são utilizadas com um propósito. Tem uma coisa bem lembrado, que isso daí é uma coisa que é difícil de perceber. E a gente tem que deixar muito separado. Toda crença, em menor ou maior grau, ela é limitante. Né? Porque, afinal, ela é uma crença. Ela está vivendo ali no nosso mecanismo de crença e está alterando a nossa percepção da realidade. Então, toda crença, de certa forma, é uma crença limitante. No entanto, quando é colocado esse conjunto de crenças, principalmente quando é um em cima do outro, né, um que está complementando o outro, que é o que a gente vê nas religiões, aí eles têm uma utilidade. Então, a crença ela pode ser limitante, mas ela pode ter uma utilidade. Para a pessoa que é tão iniciante a ponto de, né, precisar de outra pessoa, né, pagar magia para outra pessoa, para ela é útil. Para ela é útil ter essa crença limitante, porque vai ajudar ela a focar. Essa crença limitante, pelo menos, vai dar uma esfriadinha ali na cabeça dela, para que ela comece, né, a desembolar as coisas da vida. Então, assim, não é porque a crença é limitante que ela não seja útil. Né? Agora, nem sempre é porque uma crença é boa que ela também é útil. É igual acreditar em extraterrestres. É uma crença, tipo assim, nossa, uma crença legal, né? Você pode conversar sobre isso nas rodas
de discussão e tudo mais, mas é uma crença completamente irrelevante. Tipo assim, beleza, existe, tá? Beleza, existe. Amanhã eu vou acordar cedo e vou trabalhar do mesmo jeito. Tipo assim, qual que é a relevância, né, pra minha vida? Então é muito bom observar as crenças assim, bem de pertinho, bem com a lupa, para ver qual que é limitante, né, qual que é a irrelevante, né, quais que estão bloqueando aí seu caminho. Então dá uma olhadinha bem de perto aí nas suas crenças. Estou lendo um livro que tem pesquisas assim, mesmo remédio foi caro ou barato, aí o caro funcionou mais. A questão está no cérebro, né, na crença. Boa, Ellen! Bem lembrado, bem lembrado. A gente super tem essa crença, né, de que se é caro, é melhor. Se é caro, funciona mais. Isso para tudo, né? Celular que você vai comprar, né, ou para, sei lá, tinta de tatuagem que você vai fazer. Qualquer coisa que tenha transação monetária, a gente tem essa crença, né, de que se é caro, é porque é bom. Né? Então você compra baseado nessa crença. É uma viagem isso, né? Cara, essa é uma das crenças mais loucas. Aí viu por que muitas vezes quando a gente não pensa sobre o nosso mecanismo de crença, a gente não percebe que a gente tem um punhado de crenças muito loucas na nossa mente? É porque é tão natural isso, né? Tão normal. Tem umas crenças que tem umas egrégoras tão gigantes, tão fortes, que não parece crença, né? Que parece que é assim mesmo, é a realidade. Não, pô, você tem que usar esse pneu aqui, porque ele é mais caro, então ele é melhor. Nossa, mas que aquele carro dali é mais caro, é melhor. Então, assim, essa crença ela é tipo assim, uma das bases, né, desse sistema religioso que é o capitalismo. Né? Acreditar que se é mais caro é melhor. Então, se tem mais garrafa de cachaça, vai funcionar melhor. Né? Quanto maior a oferenda, melhor. Quanto maior a penitência, né, mais provável do resultado dar certo. Então a gente tem muito essa coisa de quantidade mesmo, né? Isso é tudo crença limitante, olha que doido. Só que é foda, eu tô falando sobre isso aqui e pode dar um nó na cabecinha de vocês aí, vocês têm que saber o que fazer com isso. Porque quando a gente descobre as nossas crenças limitantes, a gente tem que saber o que colocar no lugar delas. Tipo assim, não, cara, beleza, entendi esse negócio. Você abriu minha mente agora, você explodiu meu cérebro. Mas e agora? Como é que eu faço magia? Agora eu não sei. Então, continue estudando aí, maratonando os vídeos. Tem vídeo demais aqui no canal que fala sobre tudo isso. Para vocês terem coisa para colocar no lugar das crenças aí que vocês estão conseguindo se desvincular, né? Porque não adianta também me deixar a cabeça vazia, né? Tipo assim, acabou de explodir minha mente, não sei mais o que pensar nem o que fazer. Então, assim, bora estudar mais aí, meu povo lindo, porque tem muitas formas de fazer a magia funcionar que não seja através do mecanismo de crença ou através de quanto mais você pagar é melhor, ou quanto maior o número de velas é melhor, e por aí vai. A gente pode trabalhar de outras formas. Então é isso, povo lindo, já deu uma horinha já aqui, entenderam o lance do preço de magia? Então, só para lembrar, é necessário ficar pagando entidades e tal, não sei o quê, fazer agradecimento público, essas coisas todas? Não é necessário. Mas, se você acredita que precisa fazer isso, então vai lá e faz. Porque é tudo uma questão de crença. Né? Se você acredita que é necessário ir lá e fazer uma oferenda, vai lá e faz. Se você acredita que você precisa agradecer publicamente a um servo astral, vai lá e agradece. Ou seja, se você sentir a necessidade, se o seu mecanismo de crença ainda está meio cru e precisa disso, então vai lá e faz. Por quê? Porque o preço que você paga na magia é anterior, é quando você está fazendo ela, quando você está fazendo o ritual. Né? Seja ele mental, seja ele cerimonial, seja acender uma vela, seja colocar um sigilo na tela do celular. Isso tudo já é uma troca energética. Então, você já está trocando energia.
Você não precisa, além disso, ir lá e pagar. Claro que funciona como fortalecedor de uma crença sua você prometer alguma coisa. Então, você, tipo assim, não, eu preciso muito disso, eu vou até prometer que se acontecer, se der certo, né, se eu conseguir, eu vou fazer isso, aquilo, então vou pagar dessa forma. Você pode utilizar, sim, né, como força, né, para isso. Mas, aqui, nós entendemos sobre o mecanismo, como que esse mecanismo funciona, para vocês começarem a se libertar um pouco mais do mecanismo de crença, né, e utilizar ele de forma mais eficiente e ao seu favor. E aí, pessoas lindas do meu coração, estejam todos protegidos, de caminhos abertos, prósperos, saudáveis e abençoados. E até a próxima.